Olá, estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce, Facebook, YouTube. Hoje a gente vai falar sobre resiliência, a chave do sucesso. Quem vai conversar com a gente é o seu Elazier Barbosa. Tudo bem, seu Elazier? Tudo bem. Antes do senhor começar, vou para o pessoal um pouquinho do seu currículo, tá bom? Pois Seu não. Elazier Barbosa é empresário na área de treinamento e consultoria, com ampla experiência, mais de 10 cursos desenvolvidos em organização e métodos, possui sólida formação em economia pela PUC, pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em comportamento humano, é practitioner em PNL, com aprofundamento em linguagem corporal, coaching, mentoria, neurociência aplicada à aprendizagem. Atuou como organizador, né? Acho que co-organizador e professor na FAAP, e como gerente Brasil-Portugal em projeto vinculado à Emory University, consolidando sua atuação internacional. Ele é autor de diversas obras e conteúdos, destacando-se pela produção de livros, cursos, artigos e vídeos voltados à comunicação, resiliência, continuar. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, a sua disponibilidade em estar aqui falando com os nossos internautas. Então, ótima live para a gente. Eu deixo agora com o senhor, depois é só me chamar de volta, tá bom? Bom, olá pessoal, meu cordial boa noite. Vamos tratar de um tema muito importante, que está sempre em destaque nas mídias. Esse termo já vem de longe. O termo resiliência apareceu pela primeira vez em 1529, durante o reinado de Henrique VIII. Já na década de 1640, o conceito de resiliência passou a ser usado como recuperação. Esse aqui, esse é o nosso tema. Resiliência. Nossa chave do sucesso. Essa chave pretende abrir uma porta. E esta porta vai mostrar um caminho. Nessa palestra, vamos dar uma virada nessa chave e abrir a porta de uma nova forma de pensar. E com muita resiliência, vamos mostrar como podemos superar as situações adversas que a vida nos apresenta. Vamos mostrar como fazer uma transição desse estilo de vida para uma guinada, uma nova carreira profissional. A partir de uma mudança de postura, obtemos resultado que queremos e merecemos com a ajuda da resiliência. Aqui nós temos umas molas nessa foto. As molas têm algo a ver com a resiliência. Né? As pessoas também sofrem pressões. As molas sofrem pressões, tá ok? Ok. Como os nossos desafios também sofrem pressões e também retornamos. No entanto, a pressão que a mola é apenas física, mas nós, seres humanos, podemos sofrer pressões psicológicas e, às vezes, nem conseguimos chegar até o final. Tombamos pelo caminho. A mola volta rapidamente, praticamente como era. A pressão que sofremos no só voltar é diferente. Pode ser para melhor ou para pior. Nunca retornamos como estavam antes. Agora aqui, a resiliência. Resiliência é o seguinte, tem ré e recuar. E Síria é saltar, ou seja, é um termo composto do latim. A palavra resiliência vem do latim. É recuar, Síria é saltar. Na física, o termo refere à capacidade de um material retornar à sua original depois de uma deformação. Tenho diversas definições de resiliência no meu livro e de curso homônimo. Basicamente, resiliência trata-se da capacidade de enfrentar problemas, transformá-los em desafio e partir para a busca da solução. Resiliência é uma soft skill especial que nos faz diferenciar da média dos profissionais que nos rodeiam. A resiliência basicamente foi duas situações: enfrentamento de situações adversas, necessidade e adaptação para enfrentamento do problema. Vamos comentar uma espécie de metáfora relacionada com as árvores, em geral, com o eucalipto no caso, envolvendo essas duas situações. Aqui, houve o comportamento da natureza enfrentando a situação adversa. Os bairros nobres da cidade não são arborizados com eucaliptos. Os eucaliptos originários da Austrália. O Brasil é o maior produtor de eucalipto do mundo. E o eucalipto é a principal matéria-prima para a produção de celulose no Brasil, usada para papel. Eu não uso eucalipto nas ruas e a avenida está em função da força do vento. A árvore se adapta à força do vento, verga, mas ela não quebra e volta ao normal. Já os eucaliptos não se adaptam, mantém rígido, não verga com a força do vento e se quebra.
Da mesma maneira, se uma pessoa for resolver um problema, você está preparado, poderá se quebrar, metaforicamente, como os galhos de uma árvore. Adaptar-se para o enfrentamento nada mais é do que avaliar se está no momento e condições de colocar o processo em marcha, ou se deve estudar um pouco melhor para vir resolver, para não se frustrar. É uma estratégia de enfrentar situações adversas, também constantemente desenvolvido pelo autoconhecimento. Vamos sequenciar, comentando a palavra da crise. Uma palavra que tem a ver com o nosso trabalho aqui. Vamos para frente aqui. Olha, a palavra é crise. Essa palavra é uma das mais utilizadas nas manchetes dos jornais desde 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, quando milhares de empresas faliram, milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Essa crise persistiu ao longo da década de 30, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Foi o conflito mais mortal da história, com estimativa de 85 milhões de mortes. Esse número representa 3% da população mundial na época. Veja só que impressionante. Nesse slide, temos a palavra crise, em chinês formada por 2 ideogramas, que representam perigo e oportunidade. John Kennedy, em 12 de abril de 1959, na sua campanha pela presidência, usou essa palavra crise no sentido positivo, ou seja, vendo o lado das oportunidades e não dos perigos. Essa colocação de Kennedy tinha a ver com a década de 60, que foi um dos períodos mais conturbados e marcado por crise na história dos Estados Unidos, sendo guerra do Vietnã, crise dos direitos civis, conflitos raciais, guerra fria, assassinato político, etc. E a crise econômica também. Veja o nosso caso aqui, durante a crise de pandemia. Teve desemprego, perda de casa para os restaurantes, a ser contaminados e morrer. Os restaurantes viram o lado da oportunidade. Ou seja, se o cliente não vem ao restaurante, nós vamos ao cliente. E quem tinha moto aproveitou a oportunidade e conseguiu um emprego que usou sua moto para entregar comida. Trazendo esse exemplo para o nosso tema resiliência, se o mercado de trabalho está em crise por falta de bons profissionais na área em que você atua, poderá ser uma oportunidade para você desenvolver sua resiliência, que se preparou para o inesperado. E é melhor estar preparado e a sorte não bater a sua porta do que abrir a porta e a sorte e não estar preparado para a oportunidade que ela possa trazer. Mais um exemplo sobre problema versus oportunidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão já há um certo tempo passou a ser considerada um mal do século XXI. Ainda segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão no mundo. Com a população mundial está em 83 bilhões de pessoas, temos 300 milhões, representando quase 4% da população mundial que sofre de depressão. Agora, se as pessoas menos resilientes sucumbem ao problema e vão se lamentar, chorando e tal, não, deixando de transformar o problema em desafio, vão gastar lágrimas em vão. Né? Já os mais resilientes vão focar no lado positivo, nas oportunidades das pessoas. Elas vão o quê? Vão vender lenço, estão chorando, vamos vender, aproveitar para vender lenço. Falando de oportunidade, temos um exemplo da mãe natureza. O bambu chinês vive no sul da Ásia, uma região de tufões, ventos fortes, chega a 100 km por hora. Com essa velocidade do vento, nada fica em pé, até as árvores vão arrancar do chão. O bambu chinês fica 5 anos embaixo da terra, esparramando suas raízes antes de brotar. Quando começa a crescer, vem a forte ventania. Ele firmemente enraizado, o vento que é um problema para muitas árvores, para o bambu vir uma oportunidade. Ele não vai e vem envergando pela força do vento e retorna à sua posição inicial. Ele fica mais forte e o vento vira uma área de academia. Tá vendo? Ele transforma a força do vento, que quer dobrá-lo, numa oportunidade para crescer mais forte e atingir 25 metros de altura. Assim, o que para muitas árvores é um problema, para ele é uma oportunidade. Eu pergunto, estamos nós seguindo a lição do chinês e se preparando para novos desafios que certamente virão na nossa vida? Essa é a pergunta que eu faço. Resiliência é um processo. Resiliência é como fazer metrô. Tem começo, mas não tem fim. Cada estação inaugurada é uma festa, fica cheia de política no céu, fica os seus correligionários. Né? Da mesma forma, e cada desafio vencido, retornando com mais conhecimentos. Ficam mais autoconfiantes e preparados para enfrentar futuros desafios. E como muitos elogios da chefia, da resiliência pode ser um processo e não termina nunca. E o seu desenvolvimento aumenta ao longo do tempo. Olha aqui, ó. O Marshall Goldsmith nos ensina que a forma utilizada para resolver um problema no passado não pode ser mais adequada para mostrar que no futuro. Veja uma capa do seu livro. Não é a capa do seu livro. O que levou você
Até aqui, se você não se preparar, não levará você até lá. E o que é que está acontecendo aqui? Comunicação. Você é bom de comunicação? Você percebeu que na empresa as pessoas que têm boa forma de comunicação têm mais condição de ter um relacionamento, conseguem até um lugar melhor, porque elas se comunicam. Mas você pode ser um gerente, um supervisor, você não se comunica direito. Não tem condição. Você vai administrar pessoas. Você tem que saber se comunicar com as pessoas. Olha aqui, conclusão. O título desse livro nos ensina que a forma utilizada para resolver um problema no passado pode não ser a mais adequada no presente. Graças à resiliência, que é um processo em constante transformação que não para no tempo, teremos condições de resolver problemas semelhantes aos do passado com nova estratégia no presente. Temos uma pessoa deitada lá desse muro. Como é deitado lá? Está deitadinho lá. Esse muro, metaforicamente, refere-se a um problema de difícil solução, que uma pessoa de baixa resiliência tem que enfrentá-lo. A pessoa de baixa resiliência desiste de resolver o problema e fica à sua zona de conforto, esperando que alguma solução caia do céu. Pois, mas do céu só cai chuva, também cai raio na cabeça de alguém. Se tem que essa probabilidade de ser por um raio é de 1 a cada 25 mil no Brasil. Já a probabilidade de acertar na Mega Sena, com uma aposta sempre de céu, é de 1 em 50 milhões. Né? Nessa tela aqui, ó, temos aqui um atleta pulando a barreira. A barreira, metaforicamente, refere-se a um problema. Problema subjugado, o atleta que alta resiliência. Por que o atleta pulou a barreira? O Matheus Escola diria, isso faz parte das regras, esse tipo de esporte. E trazendo para o lado motivacional de enfrentar a adversidade, temos que, metaforicamente, ultrapassarmos as barreiras que enfrentamos no dia a dia, pois as barreiras nos indicam o caminho do pódio, e que lá chegaremos e atuaremos de forma persistente e resiliente. Podemos dizer que a vida é uma sucessão contínua de solução de problema, ou seja, quando tivermos vivos, estaremos sempre resolvendo o problema, pois só no cemitério está cheio de gente sem problemas. Logo, é melhor ter problema e estar vivo para resolver do que morto sem problema. E assim vamos tocando o nosso dia a dia, se esforçando para retornarmos com soluções, ficando mais otimista, mais autoconfiante, com mais conhecimento, entusiasmado a realizar novas tarefas. Conclusão. A pessoa altamente resiliente na sua atividade administrativa atuou como um atleta que pula a barreira. Esse funcionário não apenas resolve o problema por dever de ofício, mas também está impregnado de DNA. Essa característica da pessoa altamente resiliente. Ora, aqui temos o cientista Thomas Young, que vamos relacionar mais para frente com o cometa de Halley. Vamos comentar que foi esse grande cientista Thomas Young que fez grandes estudos científicos sobre resiliência. O cientista Thomas Young foi precursor fundamental do conceito de resiliência. Em 1807, Thomas Young publicou um estudo sobre a elasticidade dos materiais e introduziu o conceito de módulo de elasticidade. Segundo a física, a resiliência, em sua origem, designa a capacidade elástica que certos corpos têm de voltar ao estado anterior após sofrer deformação ou tensão. Young escreveu, denominou-se comportamento matemático da elasticidade. Thomas Young nos ensinou que ser resiliente é ter a capacidade de suportar pressão, recuperar em forma original. Esse conceito foi posteriormente emprestado para outras áreas do conhecimento humano. Então, vamos lá. Thomas Young, olha esse cara, é sensacional. Dominava a física, os clássicos, a história e os instrumentos. Era astrônomo, físico, antropólogo, médico, arqueólogo, fisiólogo, entomologista, egiptólogo, filólogo, botânico, professor universitário. Contribuiu também na decifração da Pedra da Roseta, fato de extrema importância na compreensão dos hieróglifos. E desenvolveu a experiência dupla fenda. E com esse experimento, ele mostrou que a luz, ora se movimenta como uma onda e ora como partícula. Na época dos experimentos, René Descartes e Isaac Newton afirmavam que a luz se movimentava em forma de partícula. E Thomas Young, o seu experimento, mostrou que se formava em onda. Esse link mostra uma experiência. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aparece a cada 75, 76 anos. A próxima aparição será em 28 de julho de 2061.
Aqui, se vocês quiserem ver exatamente a experiência que ele fez, na dupla fenda, está aí, ó, tira um print e você vai ver e para aí e pega o vídeo. É muito interessante esse vídeo, que apareceu a cada 36 anos, pois ele lia com facilidade aos 2 anos de idade, lia a Bíblia aos 4 anos, seu que era de 185 a 200, seu que era maior do que e Thomas Edison, que era de 140 a 195, maior que Michelangelo, Albert Einstein e Isaac Newton. O cara realmente é o alto que ia. Assim como não podemos separar os raios da luz do Sol, porque os raios são a própria expressão da luz. Eles são a forma como o Sol se manifesta, ilumina, aquece o mundo de forma unida e inseparável. Sem os raios do Sol, o Sol não cumpriria o seu propósito de iluminar e gerar vida no planeta. Pois, sem os raios do Sol, nem mesmo os gigantes e poderosos dinossauros conseguiram sobreviver. Quando o meteoro caiu formando o Golfo do México, escurecendo todo o mundo, o Sol é vida e seus raios sempre unidos, uma sua mensagem de esperança e de vida. Olha, assim como não podemos separar as ondas do mar, porque as ondas representam um grande poder da natureza, uma espécie de trabalho em equipe, condição necessária para um grande resultado no final. Sem a união das ondas, o mar deixaria de mostrar sua verdadeira natureza, pois ela, atuando de forma sincronizada, mostra possuir um propósito de vida que dá alegria às pessoas que desfrutam desse poderoso e maravilhoso movimento. Assim como não podemos separar as borboletas das flores. Por quê? A existência das borboletas depende das flores. Assim como não podemos, separar a curiosidade das crianças. Por quê? A curiosidade é a força que impulsiona o aprendizado desses pequenos seres, que são a continuidade da nossa espécie. Fazer a pergunta, estar sempre questionando tudo, faz parte da natureza curiosa das crianças. A curiosidade é inata nas crianças, o que permite que elas crescerem e se desenvolverem cada vez mais através da sua descoberta. Isso ajuda no futuro a fazer o nosso mundo um pouco melhor. Bom, também não podemos falar da nossa resiliência. Assim como a natureza nos relações inseparáveis na vida, também existe o que define o nosso sucesso. Porque o sucesso verdadeiro não nasce da ausência de dificuldade, mas da capacidade de enfrentá-la, aprender dela e continuar avançando. A resiliência é o que transforma desafios em crescimento, obstáculos em experiência e quedas em novos recomeços. Eis aqui alguns livros meus.
Tudo bem, seu Lazier? Que bacana, hein? Nossa, o senhor tem todos os dados. Demora um pouquinho. Não, mas deu para entender. Agora, eu queria perguntar para o senhor, para o pessoal que está acompanhando a gente, nesse momento assim que a gente precisa tanto de resiliência, quais são as considerações finais que o senhor passa aos nossos corretores e aos nossos internautas que estão nos assistindo, para o dia a dia, para o trabalho dos nossos profissionais? É o seguinte, O que eles devem fazer? Ó, veja, enquanto estivermos vivos, nós não estaremos resolvendo problema. Então, resolver o problema faz parte da nossa vida. E é importante termos problema, porque então, problema, estamos vivos. As pessoas que estão mortas não têm mais problema. Então, como levantar, pôr o pé no chão, levar o pé no chão, mais um dia vivo, mais um dia para resolver o problema. E é só altamente resiliente. Como é que você é resiliente? Tem o seguinte, o problema pode ser administrado, estudado e resolvido. Ora, nós estamos inclusive preparados naquele momento para aquele problema. Você não pode arriscar fazer um grande problema, tentar vender um imóvel de milhões de dólares e sabe que não é fácil conseguir. E você pode passar vergonha pelas pessoas que te amam. Então, assim, resiliência é um processo no metrô. Tem começo, mas não tem fim. Mas é aprendido. Isso pode ser conseguido, basta ter vontade, né, e perseverança para chegar nesse ponto. Que bom, então. O senhor Elazier Barbosa esteve aqui com a gente. Senhor Elazier, muito obrigada pela participação. Em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradeço mesmo a sua disponibilidade, viu, as suas dicas aqui para os nossos profissionais, e a gente espera que o senhor volte outras vezes, tá bom? Basta ser convidado, será um grande prazer estar com você novamente. Tá ok, então. Muito obrigada, viu? Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.